Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo, eu vou resolver alguns exercícios sobre propagação de calor. Acompanhe comigo se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Exercício número 1. A CAF. Hum, Preparar um bom churrasco é uma arte. E em todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra, em corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. Opa, então calma aí, vamos ver. A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. E se você estudou bastante física, tipo termodinâmica, você sabe o que quer dizer isso, cara. Adiabático é o famoso não permite troca de calor. Ok igual a zero. Ah, então quer dizer que ele não permite troca de calor. Ele tenta, né? Tenta. Sempre vaza um pouco, né? Vamos lá. Então, o isopor tenta. Olha, estava aqui. Impedir ou facilitar a troca de calor com o meio. Pensa aí. A definição de adiabático, ou se você já teve um isopor na vida, sabe para que ele serve, né? O que falou facilitar? Não, amigo. Facilitar? Não. Ele tem que dificultar, né? Ou impedir a troca de calor com o meio. Agora tem uma outra lacuna. Convecção ou condução? Essa é a mais difícil. Muita gente poderia pensar nos dois, mas é o condução, tá bom? É o condução. O que falou convecção errou. Por que, professor? Então, quando fala do recipiente em si, ele está pensando nas paredes, na parte de baixo e na parte de cima também, mas está pensando em tudo. Vamos imaginar paredes e chão, vai. Paredes e chão, porque por enquanto é maioria, tá ligado? É maioria. 3 de 4 lados. O chão tem uma temperatura, a carne tem outra. Só que um tá encostado no outro, sabe? Então, qual que é o processo que tem a ver com encostar um no outro? E esse daí é o condução. É o condução. Então, essa caixa impede, por exemplo, que você troque calor com o chão. Mas e o ar? Eu sei. Tá, calma, tem o ar. Por que que não é o convecção? O convecção geralmente é a tampa. A hora que ele fala, para que serve a tampa? A tampa impede a troca de calor por convecção. Lembra que o quente sobe e o frio desce? Então, esse processo de o quente sobe e o frio desce, quem impede geralmente é a tampa do que você está usando. A tampa do isopor realmente impede convecção. Beleza. Mas como ele falou a caixa tem os outros lados também. A gente vai falar que é condução, tá bom? Se ele falasse, por exemplo, garrafa térmica e falasse sobre a tampa, opa, a tampa é certeza que é convecção. E a parede? Daí a condução. Já. Pensou em parede, pensou nos outros lados, é condução, tá bom? Mesmo porque você encosta o ar se encostar num ar que é mais quente, vai trocar também calor por condução, de lado, né?
Então, ar quente, ar frio, se um encostar no outro, trocam calor por condução. Mas é raro alguém falar condução para gases, tá bom? Então, e o terceiro aqui, ó, o alumínio tenta impedir irradiação de calor. Radiação ou irradiação, perfeito. Paredes espelhada, a onda de calor vai e volta, tá bom? É assim que é dentro da garrafa térmica também. É espelhado por dentro, porque para evitar a irradiação de calor. Bate e reflete, e fica dentro ali o calor, tá bom? Então, esse foi o exercício número 1. Espero que você tenha entendido, que poderia dar um bug nesse do meio, tá bom? O ERG, vamos lá. Em uma experiência de calorimetria, os corpos A, B e C, que possuem massas, temperaturas e energias térmicas distintas, são colocadas em um recipiente isolante térmico. Mesma coisa que adiabático, lá de cima, tá bom? Não troca o meio de fora e o meio de dentro, não troca calor. E de paredes rígidas, suspenso por fios ideais, conforme a ilustração abaixo. Em seguida, através da válvula V, retira-se grande parte do ar do interior do recipiente. Beleza, tira o ar. A partir desse instante, predomina um processo de transferência de calor entre os corpos, o que altera os valores de determinada grandeza física. O referido processo de transferência de calor e a grandeza física em questão são, respectivamente, olha, se tirou o ar, o único que vai predominar ali, tipo, o único que consegue passar pelo vácuo é o irradiação, né? Ou radiação térmica. Então, esse que falou convecção, não pode. Precisava ter ar e precisava ficar circulando. De baixo para cima, cima para baixo. Convecção? Não. Arrancou o ar, amigo. Ah, é mesmo. E, vamos lá. O que altera os valores de determinada grandeza física. Se eu abrir a torneira e tirar o ar, vai mudar a massa dos caras ou a temperatura dos caras? Temperatura, né, amigo? Ô, que falou massa, velho. Tá viajando a maionese aí, mano. Tem nada a ver. Não tem como vazar massa desses corpos aqui. O que varia é a temperatura. Então, esse aqui é a letra C de cachorro, o ERG 2021, super recente, tá bom? Espero que você tenha entendido esse aqui. Tem que ter uma interpretaçãozinha, né, para reconhecer qual que é. Então, estamos praticando. O próximo é melhor ainda. Vamos lá. Unicamp 2016. Esse aqui tem 3 frases e é para você identificar cada frase. Vamos lá. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo da troca de calor envolvido. Moleza, não tem que calcular nada, velho. Lê, descobre qual que é. Vamos lá. 1. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por... Isso aqui acontece mais em geladeira velha, geladeira de casa de vó, assim, sabe? As prateleiras são grades, realmente, não são planas inteiras perfeitas. Tem umas grades, porque para o ar quente subir e para o ar frio descer. E daí vai ficar trocando calor. Hoje em dia já tem umas tecnologias melhores. O congelador nem sempre é lá em cima, mas é porque ele aproveitava, né? Quando o congelador é lá em cima, o ar frio tá lá em cima e o ar frio desce. E meio que já gela o povo lá de baixo. Era uma economia, tá ligado? Tava, mas não precisa mais disso. Quem sabe que esse negócio de o quente sobe e o frio desce é facilitado por grade, é convecção, né? Ah, pode crer. Então esse aqui falou condução
Isso aqui foi condução. Errou. Pé, pé. Só falta os outros dois, vamos lá. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é irradiação ou radiação. Opa. Ah, então vamos lá aqui, ó. Esse aqui falou condução e o outro falou radiação. O condução, pé. Radiação já está certo, você já teria como responder. Mas vamos ler o próximo para ver. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por... Ó, esse aqui falou das paredes. Parede da garrafa térmica tem vácuo, tá certo? O vácuo não tem partículas. Então não tem como uma partícula encostar na outra, uma partícula de fora encostar na de dentro. Aí vai impedir a condução, tá bom? Condução é quando encosta uma partícula na outra. O vácuo vai impedir a condução. É exatamente essa a função da garrafa térmica, tá bom? Esse aqui foi letra D de dado. Espero que você tenha entendido. Também relembrado, martelado um pouco mais na sua cabeça. Fazer mais um aqui, vamos ver? Cefete Paraná. Esse aqui é de vestibulinho. Sobre a propagação do calor. Considere as seguintes afirmações. O processo de convecção de calor só pode ocorrer nos meios sólidos e líquidos. É para você relembrar um pouco a teoria, né? Pé, sólido, velho, não acontece convecção. Convecção é em fluidos. E fluido é líquidos e gases, tá bom? Não é sólidos e líquidos. Ah, então um já era? Já. Pé, pé. Já eliminou duas alternativas. A irradiação de calor só pode ocorrer no vácuo? Pé, cuidado, não é só no vácuo. Ela consegue. Ela é a única que consegue no vácuo. Mas não é só no vácuo. Por quê? Você está soltando calor agora por irradiação. Está saindo da sua pele, cara, calor por irradiação. É igual a historinha do cobertor, né? O cobertor não aquece. O cobertor isola só. Se você chegar na cama, debaixo do cobertor não tá quente, velho. Tá normal. Você debaixo do cobertor, se esperar um tempo, o calor que você solta da pele por irradiação não consegue fugir para muito longe, porque o cobertor isola você, ele é um isolante, né? E daí o ar que fica entre você e o cobertor vai esquentando e você vai se aquecendo. Você mesmo se aquece, não é o cobertor que te aquece, tá bom? Muito bem. 3. Dois já era, né? Já sei a resposta, professor LC. Sim, mas vou ler os outros por via das dúvidas, né? A condução de calor é o processo de propagação que ocorre nos corpos sólidos. Sim, nos sólidos acontece. E ele não falou só. Ele não falou só. Manja, esse aqui ele não foi. Não cravou. Aqui é só. Só. Só pode, só pode. Esse aqui ele não cravou, esse tá certo mesmo. E o 4, a convecção de calor só pode ocorrer nos líquidos. Mano, convecção pode acontecer nos líquidos e gases, mano. Já falei, mano. Oh, convecção. O cara que fala só pode, tem que tomar cuidado com essas frases. Geralmente eu já pararia aqui. 4 exemplos, a minha playlist é de 4 exemplos de cada matéria. Porém, todavia, contudo, faltou uma coisinha que eu gostaria que ninguém falasse. O professor não explicou. Você que é do Funde, pode parar aqui. Funde não precisa ir tão longe. Se é do médio, já deveria saber. Quer dizer, é a época de aprender. Vamos lá. Tem conta nessa matéria? Tem. Tem. Não é todo mundo que cobra, é raro. É bem raro até alguém perguntar, mas se cair, você já viu pelo menos uma vez. Bora. AFA 2022, super recente. Recentíssimo. Vamos lá. Só exercício de qualidade aqui. Uma porta retangular de vidro de 12 milímetros de espessura,
2 metros de altura, 1 metro de largura, separa um ambiente onde a temperatura é mantida a 20 graus Celsius e outro meio externo cuja temperatura é menos 4 graus Celsius. Considere que a perda de calor desse ambiente se dê através de uma porta, a famosa porta retangular. Tá? A parede não troca calor, só a porta. Ele deu todas as informações da porta aqui. A potência em watts de um aquecedor capaz de manter constante essa temperatura é igual a... Então, ele quer um aquecedor que deixa a temperatura constante. Para isso acontecer, ele precisa mandar calor o mesmo tanto que perde. Ah, porque o calor vai embora naturalmente. Então, a gente tem que fazer, por exemplo, 2 metros de altura, 1 de largura e 12 milímetros de espessura. Essa é a porta aqui, 12 milímetros de espessura. Que vamos deixar em metro, vai, convenhamos. Que milímetro não pode nas fórmulas, não. Vamos lá. Muda 3 zeros, que é mili. Pode ser aqui. 12 vezes 10 menos 3, ou 0,012. Poderia também. Então, para esse aquecedor manter constante, ele tem que mandar o mesmo tanto de calor que tá perdendo. Mas como que calcula o tanto de calor que perde? Olha, como ele é de vidro, você tem que ter uma constante chamada condutividade térmica do vidro, que ele deu. Mas daí, vamos lá. Isso é complexo pra caramba, velho. Mas vamos lá, ó. Chama Lei de Fourier, que pouca gente estuda. Lei de Fourier. A lei de Fourier fala de fluxo de calor. Fluxo de calor, geralmente põe a letra maiúscula, né? Eu esqueço. Eu botei fluxo minúsculo aqui. Ó, fluxo de calor é igual o tanto de calor por tempo. Ah, mas isso é muito fácil, professor. Eu sei, mas é que esse aqui é o básico. Esse é o básico. O de Fourier é outro. Ah, meu Deus, eu sei. Esse é o básico, aguentei. O de Fourier é esse aqui. Fluxo de calor é... Professor, mas é aquele que... Hoje você não vai precisar, mas geralmente usam. Você vai ter que igualar com que macete ou que mole. Ou às vezes os dois, depende das pistas que ele deu. Tá bom? Que macete, daí você troca lá MC delta teta ou delta T, de temperatura, no caso. Ou que mole, M vezes L lá, e daí divide pelo tempo. O de Fourier é esse aqui, ó. Condutividade térmica vezes área vezes variação da temperatura, tudo isso sobre a largura ou a espessura. Ai, meu Deus, professor. Esse é o Fourier. Esse é o Fourier. Eu fiz questão de mostrar os dois. O basicão tem... não se chama lei de Fourier, mas a lei de Fourier também serve para calcular fluxo de calor, tá bom? Ou potência térmica. Tem gente que fala fluxo de calor ou potência térmica. O problema é a unidade de medida. Cuidado. Geralmente, quando falam fluxo de calor, a unidade está caloria por segundo. E quando falam potência térmica, geralmente está joule por segundo. É para dar em watts. Para dar em watts, a energia tem que ser joule. Ah, joule e o tempo segundo. Então, calma aí. Ó, você poderia calcular desse jeito, mas é que ele não deu essas informações, tá bom? E poderia calcular desse outro jeito. Que agora é o jeito que ele deu as pistas para nós, né? Ah, pode crer, professor.
A variação da temperatura. Aí tem duas temperaturas aqui. Você tem que fazer um delta entre a temperatura de fora menos a de dentro. Ah, meu Deus. Delta temperatura seria 20 menos a outra aqui. A outra é menos 4. Meu Deus, professor, isso dá menos com menos dá mais. É, menos com menos dá mais, cara. Se você não fizer direito o negócio aqui, você cai da ponte. Variação da temperatura, já sei. Aí a área. Cara, a área é esse retângulo aqui. Espero que você saiba. A área do retângulo é base vezes a altura. Base vezes altura é o famoso 1 vezes 1 de base, vezes 2 de altura, famoso 2 metros quadrados. Ah, e a espessura? Espessura, esse 12 vezes 10 a menos 3 aqui. É o que a gente tem para hoje. Tem gente que quer pôr 0,012, mas não tem problema. Bom, e o K? Cara, o K é esse número aqui, 08 aqui, a gente já tem. Ele deu de presente no começo da prova, tá bom? Ah, posso calcular? Pode. Agora que eu facilitei a vida para você. Vamos lá, Fourier. Já vai dar em watts, porque tá tudo no sistema internacional. O K é 0,8. A área é 2. A variação da temperatura é 24. Professor, você não falou que está no sistema internacional? É que você deu sorte, amigo. Se você já estudou um pouquinho de termometria, variação em graus Celsius é igual a variação em Kelvin. Variação em graus Celsius é igualzinho a variação em temperatura em Kelvin, T maiúsculo aqui. Ou TK, se você quisesse, TC. E se as duas variações são iguais, esse também é 24. Ah, pode crer, professor. É porque a unidade que estava Kelvin, né? Lembra? Ah, é mesmo. Professor, mas se eu não soubesse a fórmula, como que eu ia descobrir? Dava para olhando para as unidades, tá bom? A resposta final é watts. E até fazer do outro jeito, pra você ver daqui a pouco. 12 vezes 10 a menos 3. Acabou. Dá para cortar o 12 com 24. Vai ficar 2 e 1. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0,8 dá 3,2. E esse 10 a menos 3 embaixo vem para cima trocando o sinal do expoente. Fica 10 a mais 3, ou 3.200 watts. Letra C de cachorro aqui, ó. Ah, não trocou a cor, mas é isso aí. Aqui, bora. Então, se você não lembrava da fórmula, dava para manjar mais ou menos pelas unidades. Que watts, ele quer a resposta em watts, e ele deu uma letrinha aqui, ó, watts dividido por metro vezes Kelvin. Então, calma aí, ele deu aqui, ó, watts sobre metro vezes Kelvin. Com certeza tem um sinal de igual aqui na fórmula, né? Alguém aqui tem que matar esse metro e alguém aqui tem que matar o Kelvin. Então, você podia pensar alguma coisa metro, alguma coisa em Kelvin aqui para matar. Realmente, a temperatura em Kelvin corta e corta.
Ah, e metro com metro quadrado. Mas metro sozinho ia ser só espessura. E não é só espessura, depende da área. A área, quanto maior a área, mais calor passa. Ah, é mesmo. Então, esse aqui não é puro a espessura. Seria, na verdade, ó, esse cara aqui, que ele já forneceu. No lugar de metro, era assim, ó, metro quadrado sobre metro. Ó, metro quadrado sobre metro. Isso aqui é Kelvin, para dar uma anulada. Agora sim, metro quadrado por metro, vai dar metro em cima que corta com metro embaixo. Ah, pode crer. Então, isso aqui, às vezes você percebe que esse aqui é uma constante, esse metro quadrado é uma área, essa parte de baixo aqui é espessura, e a temperatura em Kelvin aqui é delta temperatura. E vai dar o nosso fluxo. Fluxo de calor em watts. Ou potência térmica. Potência também é watts, tá bom? Beleza? Só para você não dizer que foi só teórico. Então, quando cair condução, se não for teórico, for conta, você precisa de saber essas duas formulinhas aqui, tá bom? A lei de Fourier é a da direita. E depende dos dados que ele der. E a da esquerda é a basicona energia por tempo. Pode ser, cuidado se é joule por segundo ou se é caloria por segundo. Tá bom? Então, espero que você tenha aprendido alguma coisa ou relembrado. Se aprendeu algo, comenta aí ou dá um like para eu saber, beleza? Agradeço. Muito obrigado, todo mundo. Até um próximo vídeo, se você quiser aprender mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau.